Então, pessoal, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de sistemas de controle. Hoje a gente vai falar sobre três tópicos. A gente vai falar sobre sistemas de ordem superior, o critério de estabilidade de root, que é aplicado a esse tipo de sistema, porque a gente vai ver que sistemas de ordem superior possuem mais do que duas raízes, né? E aí fica meio que inviável fazer a comparação e analisar as raízes. Depois a gente vai começar a parte de controladores lineares, né? Ver os controladores, os tipos de controle, de ação de controle, para que na próxima aula a gente comece as aulas aí de sintonia de controlador. Então, o primeiro tópico de hoje é sistemas de controle de ordem superior. A resposta, né, de sistemas de ordem superior, sistema de controle não, sistemas de ordem superior, desculpa. A resposta do sistema de ordem superior, ele pode ser encarado como a soma das respostas de sistemas de primeira e ou segunda ordem, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que o sistema de terceira ordem, né, que é um sistema de ordem superior, ele é a soma de um sistema de segunda ordem com uma soma de sistema de primeira ordem, né? Então, imaginemos que eu tenha um sistema qualquer que seja representado dessa forma, né? Eu tenho aqui meu RDS, que é a minha entrada do meu sistema. Aí aqui eu vou ter uma planta qualquer. Nesse caso daqui, eu vou ter uma realimentação, só para efeito de, de a gente entender o equacionamento, certo? Essa realimentação passa por um outro sistema, que geralmente pode ser um filtro, e aí isso aqui volta para a entrada e gera o meu erro, certo? Pois bem, esse sistema tem um equacionamento, né, de a função de transferência desse sistema realimentado, em área fechada, seria y de S sobre R de S, que por sua vez seria G de S sobre 1 mais G de S vezes H de S. Ok? Então, em geral, G e H elas são dadas como uma relação polinomial em S. Ou seja, eu posso dizer que G de S vai ser um Pzinho qualquer de S, né, um polinômio P sobre um polinômio Q de S, e é, meu H de S também vai ser um polinômio, né, um polinômio N de S sobre um polinômio qualquer D de S. Né? Então, observe aí que P, Q, N e D são polinômios, e aí eu posso, né, utilizando essa função de transferência aqui, eu posso ter uma função de transferência em área fechada, no caso seria tipo S, y de S sobre R de S, ela seria igual à multiplicação desses polinômios. Né? Então, observe que se eu for levar em conta essa função de transferência, né, eu teria P de S vezes D de S sobre Q de S vezes D de S mais P de S, N de S. Eu já substituí, né, o P sobre Q e o N sobre D, já fiz ali o MC, já multipliquei tudo, e aí ele fica nesse formato aqui. E aí, sem perda de generalidade, essa função aqui, ela vai ter um formato engraçado, porque ela vai é um formato genérico, por assim dizer. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um B0, né, um coeficiente, vezes S elevado a M, né, lembrando que eu estou aqui no domínio da frequência, mais B1 S elevado a M menos 1, né, mais pontinho, 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 mais BM menos 1 vezes S mais BM, ok? E no denominador ficaria a zero S elevado a N de nada,
A1 S elevado a N menos 1, mais pontinho, 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 mais A N menos 1 vezes S mais a N. Onde, nesse caso, né, para esse caso aqui, eu vou querer sempre que M seja menor ou igual a N. Esse é o primeiro critério de estabilidade. Significa dizer o seguinte, que o meu denominador tem que ser de ordem igual ou maior do que o meu numerador, certo? Senão vai gerar uma instabilidade. Então, lembre-se que eu vou ter que ter um grau maior de S, né? Ou seja, uma ordem maior no denominador do que no numerador. Existe uma função no MATLAB chamada roots, e aí você coloca o denominador lá, né? Os coeficientes do seu denominador em forma de vetor, e ele já lhe dá essa função já incorporada, né? Você não precisa fazer nada na mão, certo? Mas é interessante, né, que essa função de transferência, quando você faz a fatoração, ela vai ter o seguinte formato, né? Vai ter um K multiplicando, aí vai ter S mais o primeiro zero, S mais o segundo zero, pontinho, 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 S mais o enésimo de M0, né? E embaixo, ele vai lhe dar a mesma coisa, só que em termos de polo, né? S mais o primeiro polo, S mais o segundo polo, né? Isso aqui eu estou fazendo de forma genérica, pessoal. Não necessariamente ele vai ter MN zeros e polos, respectivamente. E o enésimo polo, certo? Por que ele dá esse formato? Né? Geralmente, quando você. Esse K aí é um ganho qualquer, certo? E a partir desse, dessa fatoração, eu posso transformar isso aqui em um somatório de vários sistemas de primeira e segunda ordem. Né? Então, por exemplo, se eu quiser transformar esse sistema aqui em vários sistemas, somatório de sistemas de primeira ordem, eu posso usar uma função no MATLAB chamada residue. Pessoal, só um detalhe é que no próximo vídeo eu vou parar um pouco sobre as aulas de controle e vou fazer uma aula específica sobre como utilizar o MATLAB. Então não se preocupe com relação a esses comandos, ok? E aí depois a gente volta à parte de sintonia e de sistemas de controle. Então, vamos embora. Quando eu uso essa função, isso aqui vai me dar, né, um y de s igual a sobre S mais o somatório de I igual a 1 a N de AI S mais PI. Onde esse A aqui é o resíduo. É o resíduo do polo em S igual a menos PI. Né? Essa transformação de um sistema de ordem superior para esse sistema de primeira ordem gera esses resíduos, certo? O que eu quero chamar a atenção, principalmente com relação a essa parte daqui, né, uma vez saturado, é o seguinte, é relembrar o seguinte, se todos esses polos, o que vale para o sistema de ordem de primeira ordem, segunda ordem, vale para o sistema de ordem superior. Então, lembrando aí um pouco da questão de estabilidade, significa dizer que se todos os polos de malha fechada estiverem no semiplano esquerdo, plano S,
eu vou ter um sistema estável, mas eu também vou ter que os valores do resíduo vão determinar a importância relativa do componente de forma expandida de Y de S. Ou seja, se aquele polo ele vai ter uma certa força em como a minha função se comporta ou não, porque às vezes um polo muito distante da origem, ele é um polo fraco e ele é um polo desprezível, digamos assim, né? E é daí que vem a teoria de aproximação de funções, ou seja, aproximar uma função de quinta ordem para uma função de quarta ordem, né? Justamente porque esse polo de quinta ordem está lá na casa do chapéu em comparação com os outros polos que estão próximos da origem. Então, significa dizer que a influência dele nada é a mesma coisa. Então, por exemplo, se existir um zero, por outro lado, né, o zero, existir um zero em malha fechada próximo a um polo em malha fechada, então os resíduos nesse polo vão ser também pequenos e o coeficiente de termo correspondente da resposta transitória para esse polo também vai ser pequeno. Então, um par de polos de zeros próximos sempre vai se cancelar mutuamente. Assim como um polo lá tendendo ao infinito também vai ser fraco e desprezível. Então, se um polo estiver localizado muito longe da origem, como eu falei antes, né, ele vai ser fraco porque, com relação ao resíduo, o resíduo desse polo também vai ser pequeno. Assim como vai ser pequeno se tiver um polo zero junto. O que acontece na minha resposta no tempo? Qual é o efeito disso? Né? Significa dizer que o transitório, né, aquela parte transitória que a gente viu no vídeo passado, correspondente a esse polo vai ser pequeno e de curta duração. Então, ele não vai influenciar muito, como eu falei. E aí, os termos da forma expandida de Y de S, né, que tenham resíduos muito pequenos, contribuem pouco para a resposta transitória e, como eu falei, eles podem ser desprezados, certo? Então, recapitulando, se todos os polos de malha fechada estiverem no semiplano esquerdo do plano S, então os termos exponenciais e os termos exponenciais e os termos exponenciais amortecidos vão tender a zero, ou seja, o sistema vai convergir à medida que o tempo, ao longo do tempo, né? E isso significa dizer, então, que a saída em regime permanente vai ser no final y, né? E infinito vai sobrar só o vazio, né? O resto tudo vai convergir. Então, supondo que o sistema é estável, os polos de malha fechada que estiverem distantes do eixo J-ômega, ou seja, lá no infinito, no menos infinito, né, vão ter grandes partes reais negativas, e enquanto que os termos exponenciais que correspondem a esses polos vão convergir rapidamente para zero. Então, por isso que não vão ter influência quase nenhuma. Ok? Então, em termos de sistemas de ordem superior, a gente vai ver que o tipo de resposta transitória ele vai ser determinado não só de ordem superior, mas de segunda ordem também, primeira ordem. A gente viu na segunda ordem que isso a gente já viu um pouco disso, né? Mas na ordem superior isso é muito mais evidente, que o tipo de resposta transitória vai ser determinado pelos polos de malha fechada, né? A posição dele. A forma da resposta transitória, por sua vez, vai ser determinada principalmente pelos zeros em malha fechada. Os polos que são resultantes da entrada do R de S, né? Da minha entrada, eles vão resultar em termos de resposta em regime permanente na solução, ou seja, eles que vão dizer aonde meu sistema vai convergir. E os polos, né, da função de transferência, né, introduzem, então, os termos de resposta transitória exponencial ou sinodal amortecida, né, e não afetam, enquanto que os zeros não afetam o expoente dos termos exponenciais, né, mas afetam os valores de sinais de resíduo. Tudo isso a gente, de certa forma, viu, né, polos e zeros em cima da função de transferência, polos da entrada, como é que o tipo e a forma do domínio do tempo é afetado pelos polos e zeros. Tudo isso a gente viu um pouco lá no sistema de segunda ordem, no vídeo passado,
E o mesmo se aplica aqui, certo? Agora, como isso é um sistema de ordem superior, a gente sabe que a gente vai ter o que a gente chama de polos dominantes em malha fechada. Bem, por que eu digo isso? Se a gente tem polos que são distantes da origem e não tem tanta influência, né, a gente vai ter os polos mais próximos da origem, né, que vão ter um domínio relativo. Então, esse domínio relativo desses polos de malha fechada ele vai determinar pela relação das partes reais dos polos de malha fechada e dos resíduos, o valor dos resíduos calculados nos polos, certo? Então, além do mais, a magnitude desse resíduo vai depender tanto dos polos quanto dos zeros em malha fechada. Se a relação da parte real for maior do que 5, né, e não houver zeros nas proximidades, então os polos de malha fechada mais próximos do eixo j-atômica serão dominantes no comportamento da resposta transitória, por corresponder aos termos de resposta transitória que decresce. Por exemplo, eu tenho aqui um eixo, J-ômega, né, e o eixo real, que é o eixo complexo, o eixo real. Esse desenho melhor, esse eixo aqui que está torto. A gente está falando aqui sempre do plano esquerdo, negativo, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui um polo em 1 polo em 2, um polo em 100. Quem são os polos dominantes? Em 2. 100, isso é quase desprezível, porque a relação é muito maior do que 5, certo? E observe que aqui eu não tenho nenhum zero perto também, para cancelar, certo? Se eu tivesse um zero aqui, próximo de 1 e 2, um dos dois seria cancelado também, aí eu teria só um polo dominante. Eu não vou colocar aqui o zero não, porque a posição do zero tem efeitos diferentes, né? E depois eu vou falar sobre isso. Então, os polos que têm efeito dominante no comportamento da resposta transitória, eu vou chamar de polo dominante em malha fechada. Muito frequentemente, esses polos dominantes, eles se apresentam sob a forma de par complexo conjugado, né? Geralmente eles próximos da origem ali. E esses polos dominantes em malha fechada, eles são de maior importância em todos os polos em malha fechada, quanto mais próximo da origem. Uma coisa que é interessante a gente lembrar é que o ganho de um sistema de ordem superior ele é frequentemente ajustado para ter um par de polos complexos conjugados dominantes em malha fechada. Porque se eu tiver um par de polos complexos conjugados dominantes em malha fechada, a forma da minha resposta vai ser aquele meu sistema subamortecido, né? Que é aquele meu sistema que tem um determinado sobresinal, mas ele converge rapidamente. Então, é interessante que eu tenha esse formato de resposta. Porque depois, para um sistema de controle mitigar esse sobressinal e ajustar a velocidade da resposta e o regime permanente, é mais fácil, é bem mais tranquilo. Lembrando que a presença desses polos dominantes em um sistema estável reduz o efeito das não linearidades, como zona morta, folga, atrito colombiano, etc. Que é o atrito viscoso, né? Então, é interessante que eu tenha esses polos, principalmente se eu estiver falando de um sistema não linear, né? Então, mas qual é o grande problema? Qual é o grande problema de um sistema de ordem superior? Conseguir chegar nesse fatoramento aqui é um trabalho, principalmente se a ordem do meu sistema for gigante, né? Então, é muito contraproducente trabalhar com o sistema fatorando, denominador, para poder achar as raízes, né? Então, uma forma só lembrando, eu preciso garantir que esses polos estejam no seu plano esquerdo,
né? Se qualquer um desses polos estiver no seu plano direito, pelo menos um dos polos de ordem superior estiver no plano, no seu plano direito, o sistema instável de cara, certo? Eu tenho que ter todos os polos no semiplano esquerdo, no mínimo na origem, certo? Se eu tiver os polos, né? Por exemplo, alguns polos no eixo J-ômega, eu vou ter uma determinada oscilação, mas mesmo assim eu vou convergir, né? Os polos, essas oscilações, elas vão decrescer, porque os outros vão estar todos no plano esquerdo, mas se eu tiver um polo no seu plano direito, essas oscilações acabam divergindo e aí o sistema não converge de jeito nenhum. Então, levando em conta isso, eu preciso de uma forma de um método para garantir a estabilidade no sistema. Garantir no sentido de analisar, né? E aí é que vem o nosso próximo tópico, que é o critério de estabilidade de Root, ou Root. Eu falo Root porque o pessoal, todo mundo lê Root, não é Root. Então, o critério de estabilidade de Root é na verdade, a estabilidade de sistemas, né, é o problema mais importante na área de controle. É você garantir que seu sistema é estável, ou se não for estável, ele vai se tornar estável. É estável, vai continuar estável, ou se não é estável, ele vai se tornar estável. Porque um controlador mal sintonizado ou um controlador mal projetado, ele instabiliza até um sistema estável. Certo? Essa aqui é a verdade. Então, sobre quais condições o meu sistema se torna estável? E se for instável, como fazer para estabilizar o meu sistema? Pois bem, a maioria dos sistemas de controle, ele tem as funções de transferência nesse formato que a gente viu aqui, né? Nesse formato aqui. E aí, é nesse formato que a gente vai trabalhar. Porque o critério de estabilidade de Root ele vai possibilitar determinar o número de polos em malha fechada que se situem no semiplano esquerdo de S sem eu ter que fatorar o polinômio do denominador. Então, o critério de estabilidade de Root, ele possibilita determinar, novamente, repetindo, né, determinar o número de polos em área fechada, sem eu precisar fazer a fatoração. Como é que eu faço? Né? Eu vou ensinar para vocês aqui como é que é, quais são os passos para você fazer esse critério de estabilidade de Root. Então, passo 1, fazer passo a passo, certo? Digamos que eu tenha uma a primeira coisa que eu preciso fazer, eu vou fazer os passo a passo, depois eu vou fazer um exemplo para vocês. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é escrever o polinômio em S da seguinte forma. Aí vai ser A0 SAN mais A1 SN menos 1 mais AN menos 1. Isso aqui, se vocês forem perceber, isso aqui é só o meu denominador, né? E é igual a zero, ó. Então, observe aí que eu estou pegando o denominador da minha função, só esse denominador eu chamo de equação, de equação característica igual a ela a zero, certo? Então, lembrando que esses coeficientes aí, A, são grandezas reais. Uma outra coisa que eu preciso supor é que a N é diferente de zero.
ou seja, que qualquer raiz nula ela foi removida, né? E aí eu vou para o passo 2, depois que eu fizer isso, né? Eu pegar o denominador igualar a zero, criando a minha equação de característica. Então, se algum dos coeficientes for zero ou negativo na presença de pelo menos um coeficiente positivo, então o que vai acontecer é que eu vou ter mais de uma raiz imaginária não que tenha partes reais positivas. E aí o meu sistema não vai ser estável. E aí não há necessidade de continuar para os próximos passos. Porém, quando você tem um coeficiente zero, tem uma forma de você escapar. Tem um caso especial que a gente pode considerar para não ter que trabalhar em cima de sistema instável e tal. A gente vai ver daqui a pouco esse caso especial. Então, todos os meus coeficientes, os meus argumentos aí, os ais, eles são positivos, eles devem ser positivos, né? De tal forma que ele vai poder ser fatorado em fatores lineares ou quadráticos, ou seja, eu vou conseguir substituir isso aqui ou em S mais A ou em S ao quadrado mais BS mais C, certo? Então, ou eu vou ter aí raízes reais ou raízes complexos conjugados ou sistemas raízes de primeira ordem ou de segunda ordem, etc. Né? Observe que essa outra função aqui, né, que pode vir gerar, por exemplo, raízes complexas conjugadas, ele vai resultar em raízes com partes reais negativas se somente se B e C forem ambos positivos. Né? Então, para que todas as raízes tenham partes reais negativas, as constantes A, B e C de todos os fatores devem ser positivas. A condição necessária, mas não suficiente para a estabilidade, é que os coeficientes do polinômio estejam todos presentes e tenham sinais positivos. Então, o passo 3 seria o seguinte, né? Seria o seguinte, eu vou pegar os coeficientes desse meu polinômio aqui e vou organizar eles da seguinte forma. Eu vou colocar algumas linhas aqui, certo? S a n, S a n menos 1, S a n menos 2, S a n menos 3, S a n menos 4, pontinho, 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 S2, S1, S0. E aí eu vou ter alguns, algumas relações aqui, né? Eu vou botar aqui A0, A2, A4, A6. Aí na segunda linha vai ser A1, A3, A5, A7, e aí vai embora, né? Quantos coeficientes eu tiver. Esses A's vêm daqui, certo? E aí depois eu vou ter, vou chegar lá, viu? B1, B2, B3, B4, aí na próxima linha C1, C2, C3, C4, certo? E vai, B1, B2, B3, B4. Lembrando que aqui tem pontinho, 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 mas digamos que ele pule logo para S2, aí vai ficar E1, E2, F1,
e G1, certo? Se tiver alguma coisa aqui mais que, né, a gente vai colocando mais letras aí. Mas só para a gente não perder o equacionamento, né? Então, como é que eu vou fazer o equacionamento aqui? Né? Por exemplo, eu tenho o azul aqui, A1, A2, A3, A4, né? Eu tenho esses valores. Então, como é que eu acho B? B1, por exemplo. Né? Como é que eu acho C1, por exemplo? Então, eu vou pegar o caso aqui, mas isso vale para todo mundo, né? B1 vai ser igual a A1 vezes, né? A2 menos A0 vezes A3 sobre A1. Sobre A1. Quem é que vai ser B2? B2 vai ser A1 vezes A4 menos A0 vezes A5 sobre A1, certo? E por aí vai, né? Quem é B3? Mesma coisa. A1 vezes A6 menos A0, A7 sobre A1. Quem é C1? Mesma coisa. Aí eu pego aqui embaixo, ó. B1 vezes A3 B1 vezes A3 menos A1 B2 sobre B1, né? Mesma coisa. C2 B1 A5 menos A1 B3 sobre B1, ó. B1 A5 menos A1 B3 sobre B1. E aí vai embora, certo? Esse é o passo 3. Vou fazer um exercício depois, gente, não se preocupe não. Aí no passo 4, no passo 4, o número de raízes com partes reais positivas vai ser igual ao número de mudanças de sinal do coeficiente da primeira coluna da raiz. Então, você vai estar prestando atenção nessa primeira coluna aqui, ok? Se eu tiver mudança de sinal, positivo, negativo, aí eu vou ter, né, raízes com parte real positiva e aí meu sistema é instável, né? Então, a condição necessária e suficiente para que todas as raízes continuem sendo plano esquerdo, plano sinal, é que todo mundo, todos os coeficientes aqui sejam positivos, né? Ou seja, não tenha coeficiente negativo, não tenha mudança de sinal, né? Nessa primeira coluna. E aí eu vou ter raízes negativas. Então, isso aqui seria basicamente verificar a primeira coluna. Então, deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês.
né? Imagine que eu tenho aqui uma função qualquer, né? Digamos aqui que eu tenho aqui, sei lá, g de s igual a 1 sobre esta quarta mais 2s ao cubo mais 4s mais 5. Né? Então, eu quero fazer o critério de Root para isso aí. É estável? Isso aí? É instável? Vamos ver, né? Então, a primeira coisa que eu faço é pegar essa quarta mais 2s ao cubo mais 4s mais 5 é igual a zero. Depois eu vou, não tenho nenhum valor negativo aqui, né? Então, eu passo 2, então vamos passo 3. E aí faço. Quem é a minha maior ordem? 4. Então vai ficar essa quarta, essa terceira, essa segunda, essa primeira e essa é a zero. E aí vai ficar 1. Rapaz, eu fiz uma besteira aqui, né? Tá faltando um número aqui, nesse meu exemplo. 2s ao cubo, 3s ao quadrado, mais 4s mais 5. E aqui seria 3s ao quadrado, mais 4s, mais 5 igual a zero. Então ficaria 1, 3, 5. Embaixo vai ficar 2, 4 e 0. Apareceu um 0 aqui porque depois de 5 não tem nada, né? Então eu coloco 0. Certo? Pois bem, então aqui vai ficar B1, B2, C1, D1. Então, quem é, quem é B1? Né? B1, a gente viu aqui, né? É A1, A2, A0, A3. Então, A1, A2, menos A0, A3, sobre 2. Sobre A1, né? Isso aqui vai ser igual a 1. 6 menos 5 sobre 2. Né? Não, 6 menos 4 dá 2, né? 2 sobre 2 dá 1. B2, 2 vezes 5, menos 0 sobre 2. Vai ser 5, né? Então, C1. C1 vai ser, então, se aqui eu tenho 1 e 5, C1 vai ser 1 vezes 4 menos 2 vezes 5 sobre 1. Isso aqui vai ser o quê? 10. 4 menos 10, né? Vai dar menos 3. Já não é um bom sinal. Já não é um bom sinal. E D1 vai dar 5, né? Porque vai ficar. Deixa eu botar aqui, né?
só para vocês entenderem. Então, menos 6 vezes 5 menos 0 sobre menos 6. Né? Então, isso aqui vai dar 5. Né? Então, observe que eu tenho aí um problema. Qual é o meu problema? Na minha primeira coluna, eu tenho uma mudança de sinal, eu tenho um valor negativo. Então, eu já sei de cara que esse sistema é instável, certo? Mas eu tenho aí as raízes da minha equação. Vamos ver um segundo exemplo. Um exemplo onde um desses valores dá zero. Né? Então, eu tenho aqui a minha equação característica S ao cubo mais 2S ao quadrado mais S mais 2 é igual a zero. Então, eu vou ter aqui S ao cubo, S quadrado, S a 1, S a 0. Aí vai ser aqui 1, 5, 2, 2. E aí esse valor de B1 vai ser o quê? 2 vezes 5, 10, menos 2, 8. Opa, aqui não é 5 não, aqui é só S. Tem 5, ó. Então, 2 vezes 1 é 2, menos 2, 0. Então aqui vai dar 0. E aqui vai dar 2, né? Então, observe que, nesse caso daqui, eu vou ter 0 na minha primeira coluna. Uma das coisas que eu posso fazer é dizer que isso aqui não é 0, isso aqui vai ser um epsilonzinho, certo? Onde esse coeficiente aí, 0, esse epsilon aí, né, é o mesmo, o sinal do coeficiente é acima de 0, né, o epsilon é o mesmo coeficiente abaixo, o que indica que eu tenho um par de raízes imaginárias. Basicamente, o que significa é o seguinte: se eu tiver um termo na primeira coluna que for nulo, ou seja, que for igual a zero, mas os outros termos forem positivos, né, forem não nulos, então o termo nulo posso substituir ele por um epsilon, que significa dizer que ele vai ser um termo positivo, mas bem pequenininho. E assim eu posso calcular o resto da estabilidade, né? Considerar ele bem pequenininho. Né? Então, dessa forma, eu tenho como prosseguir com o critério de estabilidade. Ok? Então, é, deixa eu ver aqui. Ó, se todos os. Lembrei. Se todos os coeficientes em uma data linha forem nulos, ou seja, imagine que isso aqui ó, seja tudo zero, então eu vou indicar, isso aí significa dizer que há raízes de mesmo valor, né? Só que radialmente opostas se provam no plano S. Então, duas raízes reais igual valor e sinais opostos, ou seja, menos 3 e 3, ou duas raízes imaginárias conjugadas. E aí, nesse caso, menos 3 e 3 não, né? Par complexo conjugado, né? Ou 3 e 3, ou então o par complexo conjugado. E aí, nesse caso, você pode continuar o cálculo do resto da matriz formando um polinômio auxiliar com os coeficientes da última linha e utilizando os coeficientes da derivada desse polinômio na próxima linha. Ou seja, o que eu quero dizer é isso aqui. Né? Imagine que eu tenho um sistema assim. Esta é a quinta, mais 2, esta é a quarta, mais 24, essa é a terceira, mais 48, S, a segunda, menos 25, S, menos 50, é igual a zero. É,
E aí eu quero saber se esse meu sistema é estável ou não, certo? Eu não posso dizer que ele é instável só porque tem um negativo aí. A raiz deve ser negativa, mas eu não tenho como garantir que ela vai ser negativa. Então, o que é que acontece? Se eu for colocar isso aqui em critério de estabilidade, essa é a quinta, essa é a quarta, essa é a terceira, né? Essa é a segunda, essa é a primeira, essa é a outra. Então, eu vou ter basicamente isso aqui, ó. 1, 24, menos 25, 2, 48, menos 50. E aí, quando eu for calcular, o B vai aparecer 0 e 0, certo? Como é que eu resolvo isso? Aí você vai fazer o seguinte: você vai pegar essa linha aqui, chamada de P, né? Esse polinômio aqui, e você vai derivar ele. Então, você vai dizer que P de S é igual a 2S à quarta, mais 48S ao quadrado, menos 50. Aí você vai fazer dP de S ds, e isso aqui vai resultar em 8S ao cubo mais 96S. E aí, ó, você vai substituir isso aqui por 8 e 96. E aí você continua. Aí vai dar 24 menos 50, né? 112,7 e aqui vai cair menos 50. E aí você sabe, né? Como tem aí um negativo, uma mudança de sinal na primeira coluna, que o sistema ele é realmente instável, certo? Então, como ocorre essa mudança de sinal na primeira coluna, né? A equação original tem uma raiz com a parte real positiva, né? E aí você é, tem um sistema instável. Então, você só pode dizer que ele é instável quando você faz essa análise daqui na primeira coluna, ok? O critério de estabilidade de Root vai fornecer uma resposta para a questão de estabilidade absoluta para sistemas de ordem superior. E aí, o método eficiente para você determinar essa estabilidade relativa é colocar o eixo do plano S e aplicar o critério de estabilidade de Root. Ou seja, você vai basicamente substituir S por um S chapéu menos sigma, onde esse sigma é uma constante. Você fazer um deslocamento de eixo, né? E aí o teste vai revelar o número de raízes que se situam à direita, né, da vertical quando S for menos sigma, né? Ah, esse critério de estabilidade de Root aplicado a sistemas de controle, ele é limitado, né? Porque ele não vai sugerir para você como melhorar essa estabilidade relativa, ou seja, se eu tiver que determinar a posição do polo zero através do ganho do controlador, né, que é o que você faz através do método de sintonia, o critério de Root ele não lhe dá isso, né? Você consegue determinar os efeitos da mudança de um ou dois parâmetros do sistema examinando os valores que causam estabilidade, mas só isso, certo? Então, vamos analisar agora um outro exemplo, mas considerando um determinado controlador, né? Agora eu vou considerar um controlador. Então, imagine, vou botar aqui exemplo. Então, imagine que eu tenho um sistema assim, R, GS, CDS, GDS, isso aqui sai em YDS, e é uma realimentação unitária, certo? Aí eu vou dizer que o CDS é basicamente um ganho proporcional e que o meu GDS vai ser igual a uma determinada equação. Quando eu for fazer
o meu sistema realimentado, eu vou ver que y de S sobre R de S, né, vai ser igual a K S, que multiplica S ao quadrado mais S mais 1, vezes S mais 2, mais K. Isso que eu estou dando para vocês, certo, pessoal? Tô dizendo que o sistema realimentado ele tem esse formato aqui. E aí eu vou poder usar essa equação característica para fazer o meu sistema, certo? Então, a equação característica desse sistema vai ser, multiplicando tudo, né? Vai ser S à quarta, mais 3S ao cubo, mais 3S ao quadrado, mais 2S, mais K. E aí eu vou igualar isso aqui a zero, né? E aí, a matriz de coeficientes do critério de Hurwitz vai ser o seguinte: essa é a quarta, essa é a terceira, essa é a segunda, essa é a primeira e essa é a zero, onde eu vou ter aqui 1, 3 e K. 3, 2 e 0. E aí, fazendo os cálculos, né, de B1, B2, etc., eu vou ter aqui 7 sobre 3, K. Aqui vai ser uma função só, 2 menos 9 sobre 7, K, e aqui vai ser K. Então, observe que a minha primeira coluna está em função de K. E isso significa dizer o seguinte: para que haja estabilidade nesse sistema, observe que o meu controlador K ele pode causar instabilidade no meu sistema. Então, ele não pode assumir qualquer valor. O que eu posso afirmar em cima disso aqui? Eu posso dizer o seguinte: olha, para que exista, para que esse seja um sistema estável, K e todos os outros coeficientes da primeira coluna devem ser positivos. Isso significa dizer que K ele tem que ser maior do que zero, né? Mas que esse termo daqui ele tem que ser maior que zero também. Então eu vou observar o seguinte: que K ele é maior que zero, ele é menor, ele é maior do que zero, mas ele é menor do que 14 por 9. E esse 14 por 9 eu tirei daqui, ó, porque 2 menos 9 sobre 7K, né, tem que ser maior do que zero. Menos 9 sobre 7K tem que ser maior do que menos 2. 9 sobre 7K tem que ser menor do que 2. K tem que ser menor. 9K tem que ser menor do que 14. K tem que ser menor, né, do que 14 sobre 9. É daí que eu tirei. Então, eu tenho um range de valores em que meu K tem que assumir. Tem que ser maior do que 0 e menor do que 14 por 9. Quando K é igual a 14 por 9, o meu sistema se torna oscilatório, né? O que matematicamente significa um sistema marginalmente estável, ou seja, ele mantém aquela oscilação ad eternum, sem divergir ou convergir. Então, eu consigo dizer se meu sistema tem uma estabilidade relativa baseada no valor de K. E nesse caso aí, está sendo influenciado diretamente pelo controlador, que é o que a gente vai ver mais tarde. Certo? Então, note que os limites do parâmetro de projeto que conduz à estabilidade pode ser determinado pelo critério de Hurwitz. Ok? Então, o critério de Hurwitz, ele basicamente é utilizado dessa forma aqui, nesse último exemplo que eu mostrei para vocês. Primeiro, né, eu posso analisar se o meu sistema é estável ou instável, o G de S, e quando eu envolvo o controlador, eu posso, inclusive, saber qual é a região de controle que eu posso assumir, certo? Beleza, pessoal, eu vou ficar por aqui, certo?
Eu vou, como o assunto é muito denso, eu vou deixar a parte de controladores lineares junto com para um próximo vídeo, né? Que eu vou estar postando. Eu vou dar essa aula na terça-feira da semana que vem, mas e aí a coisa fica um pouco mais suave para vocês entenderem como é que funciona, como são os controladores lineares. Mas a partir de terça-feira a gente entra nesse assunto de controladores lineares, né? Com um vídeo só para isso, né? Que é o famoso PID, né? E assim a gente consegue digerir melhor o assunto, tá bom? Então, é isso. A gente fica por aqui. Até a próxima.